aos 28 dias do mês de novembro de 2025, às 19 horas e 17 minutos, eu declaro aberta a quarta sessão solene do ano de 2025. Acolho e agradeço a presença de todos. Registro a presença em nossa galeria do Dr. Moisés Martins da Costa, presidente dessa casa entre os anos de 2001 e 2002. A presente solenidade tem por finalidade a entrega conjunta de duas honrarias aprovadas pela Câmara Municipal de Rancharia no presente exercício, sendo o título honorífico de cidadão ranchariense ao ilustríssimo senhor reverendo Manuel Ângelo Agrela, em virtude da aprovação do projeto de decreto legislativo de número 005 de 2025, de autoria do vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães, dando origem ao decreto legislativo número 011 de 2025, de 29 de outubro de 2025, e o título honorífico de honra ao mérito à primeira igreja presbiteriana de Rancharia, na pessoa de seu representante, o reverendo Manuel Ângelo Agrela, em virtude da aprovação do projeto de decreto legislativo número 006 de 2025, de autoria do vereador José Vitor de Araújo Biagi, dando origem ao decreto legislativo número 012 de 2025, de 29 de outubro de 2025. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos decretos legislativos número 011 e 012 de 2025. Decreto Legislativo número 011/2025, de 29 de outubro de 2025, que concede o título honorífico de cidadão ranchariense ao ilustríssimo senhor reverendo Manuel Ângelo Agrela. A mesa diretora de Câmara Municipal de Rancharia, através de seu presidente José Vitor de Araújo Biagi, no uso de suas atribuições conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Rancharia promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Fica concedido, nos termos do artigo 1º e 2º do Decreto Legislativo número 015/2003 e 196, 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia, o título honorífico de cidadão ranchariense ao senhor reverendo Manuel Ângelo Agrela. A entrega da referida honraria ocorrerá nessa Câmara Municipal de Rancharia em sessão solene a ser designada. Artigo 3. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de dotação consignada no orçamento, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rancharia, 29 de outubro de 2025. Presidente José Vitor de Araújo Biagi, primeiro secretário Alderi Cláudio Vieira, publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia, aos 29 do mês de outubro de 2025. Primeiro secretário Alderi Cláudio Vieira. Decreto Legislativo número 012/2025, de 29 de outubro de 2025, que concede o título honorífico de honra ao mérito à primeira igreja presbiteriana de Rancharia, na pessoa do seu representante, reverendo Manuel Ângelo Agrela. A mesa diretora da Câmara Municipal de Rancharia, através de seu presidente, José Vitor de Araújo Biagi, no uso de suas atribuições conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Rancharia promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido, nos termos do artigo 1º e 4º do Decreto Legislativo número 015/2003 e 196, 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia, o título honorífico de honra ao mérito à primeira igreja presbiteriana de Rancharia, na pessoa do seu presidente, reverendo Manuel Ângelo Agrela. A entrega da referida honraria ocorrerá nesta Câmara Municipal de Rancharia em sessão solene a ser designada. Artigo 3. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de dotação consignada no orçamento, suplementada se necessário. Artigo 4. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Rancharia, aos 29 de outubro de 2025. Presidente José Vitor de Araújo Biagi. Primeiro secretário, Alderi Cláudio Vieira. Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia, aos 29 do mês de outubro de 2025. Primeiro secretário, Alderi Cláudio Vieira. Dando continuidade, convido agora para atuar como mestre de cerimônias nessa noite a servidora do Legislativo, Gabriela Paixão Guerra. Para darmos início à solenidade de entrega dos títulos honoríficos concedidos por essa edilidade, cumprimento todos os presentes com um respeitoso boa noite. É com imensa alegria que a Câmara Municipal de Rancharia recebe o público que enche a galeria nesta noite de congratulações. Familiares, amigos do homenageado, líderes e membros da igreja, autoridades locais e população presente. Na oportunidade, o Poder Legislativo tem a satisfação de acolher a todos e de tê-los como participantes da solenidade onde se farão entregues de maneira conjunta as honrarias já anunciadas na abertura da sessão solene, sendo, portanto, a outorga do título de cidadão ranchariense ao ilustríssimo senhor reverendo Manuel Ângelo Agrela e o título de honra ao mérito à Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia, cabendo registrar que os projetos de concessão dos títulos foram aprovados por unanimidade pelos parlamentares. Para cumprir as formalidades da cerimônia, seguiremos ao protocolo de composição da mesa principal. Para tanto, convido para ocupar assento à mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Homero Pinelli Severo Lins. Convido também o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Rancharia, Miguel Mingerianov. Agora, representando os presbíteros da Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia, convido para compor a mesa o presbítero emérito, senhor Manuel Augusto. Convido ainda a senhora Daisy Tuller Fontes, regente do Conjunto Coral Davi. Convido também o pastor Rogério Vaz, representando a Segunda Igreja Presbiteriana de Rancharia. Por fim, convido o vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães para que conduza ao plenário o destinatário e também representante das homenagens, reverendo Manuel Ângelo Agrela, acompanhado de sua esposa Natália Tereza Castro de Barros Agrela, a fim de que tomem assento à mesa solene. O homenageado merece o nosso respeito e os mais calorosos aplausos, estendendo as saudações a todos os membros da Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia. Sintam-se todos partes da mesa principal, representados na figura do pastor Manuel. Uma salva de palmas à Primeira IPB. Seguindo o protocolo solene, peço a todos que fiquem em pé para que juntos cantemos o hino nacional brasileiro e o hino de Rancharia.
pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, luz onde denso raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bem no extremo da leva paulista, onde esquiva o horizonte se amplia, onde os campos se perdem de vista, eis meu berço, eis meu lar, rancharia, rancharia, em seus ranchos, abrigos outrora, onde os cães pernoitavam sem pressa, rancharia, penal, céu, candora, sob um hino de força e promessa, chaminés fumegando progresso, burburinho, alegria e emoção. Sinto um pênito em mim quando neço seu porvir capital do algodão. Bem no extremo da leva paulista, onde esquiva o horizonte se amplia, onde os campos se perdem de vista, eis meu berço, eis meu lar, rancharia, rancharia, em seus ranchos, abrigos outrora, onde os cães pernoitavam sem pressa, rancharia, final, céu, candora, sob um hino de força e promessa, chaminés fumegando progresso, burburinho, alegria e emoção. Sinto um pênito em mim quando neço seu porvir, capital do algodão. Podemos sentar? Dando sequência às homenagens para a entrega dos títulos honoríficos, farei agora a leitura da biografia do homenageado, Reverendo Manuel Agrela, e do histórico da primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia, externando as razões que motivaram a iniciativa das honrarias,
conforme consta da justificativa dos projetos de decreto legislativo. Justificativa ao projeto de decreto legislativo número 005 de 2025. O presente projeto de decreto legislativo tem a finalidade de autorizar a edilidade para concessão de título honorífico, nos termos do artigo 196, parágrafo 1º, a linha C, do regimento interno desta Casa. Trata-se da concessão do título de cidadão ranchariense ao reverendo Manuel Ângelo Agrela, nascido em Apucarana, Paraná, em 14 de outubro de 1979, filho de Ariolordo Agrela, in memoriam, e Aparecida Alves Agrela. É primogênito e tem como único irmão Lucas Mateus Agrela. Sua mãe e irmão residem em Rancharia desde o segundo semestre de 2005. O pastor Manuel converteu-se à fé em Cristo ainda na infância, por meio da pregação do Evangelho levado por crentes presbiterianos a seus pais, que o conduziram à Igreja Presbiteriana de Apucarana. Foi batizado em 31 de dezembro de 1986 pelo reverendo Marivaldo Gouveia e fez pública a profissão de fé em 13 de março de 1995, na mesma igreja. Desde a infância, demonstrou desejo e vocação para o ministério pastoral. Serviu na Igreja Presbiteriana de Apucarana, na diretoria da UCP, União de Crianças Presbiterianas. Foi atuante na UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, e na UMP, União de Mocidade Presbiteriana. Evangelista, levou crianças e adolescentes à fé em Cristo por meio da pregação do Evangelho. Em 1996, foi eleito e ordenado diácono na Congregação Presbiteriana do Jardim América, na cidade de Apucarana, Paraná. Em 18 de novembro de 98, candidatou-se ao Sagrado Ministério Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo aprovado nos exames ministeriais em 12 de dezembro do mesmo ano de sua candidatura. Em fevereiro de 1999, ingressou no Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia, onde estudou em tempo integral por 4 anos, formando-se em Teologia em dezembro de 2002. Em dezembro de 2002, retornou a Apucarana, onde foi licenciado ao Sagrado Ministério em 2003, servindo como pastor auxiliar ao lado do reverendo Paulo Epifânio, da Igreja Presbiteriana de Apucarana. Ainda em 2003, recebeu o convite do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia e mudou-se para a cidade em 13 de dezembro de 2003. Pouco mais de mês depois, em 18 de janeiro de 2004, foi ordenado pastor pelo Presbitério Médio Paranapanema. Desde então, reside em Rancharia, servindo a igreja e a comunidade local. Atuou inicialmente como pastor auxiliar do reverendo Clodoaldo Monteiro, na congregação do Jardim Universitário, até dezembro de 2004. Em 1º de janeiro de 2005, tornou-se pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia, função que exerce com dedicação há mais de 2 décadas. Rancharia é hoje a cidade onde o reverendo Manuel viveu e vive a maior parte de sua vida e ministério, e que ele considera seu lar. Casou-se em 8 de setembro de 2012 com Natália Tereza Castro de Barros Agrela, médica ginecologista e obstetra atuante no município desde 2014, servindo no Hospital e Maternidade de Rancharia e na rede pública de saúde. O casal foi abençoado com um filho, Daniel Castro de Barros Agrela, nascido em 12 de agosto de 2016. Em relação à formação acadêmica, o reverendo Manuel é graduado em Letras, bacharelado e licenciatura pela Universidade Paulista, Unip. É pós-graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, em Revitalização e Multiplicação de Igrejas, e possui o título de Magister Divinitatis, Mestre em Divindade, pela mesma instituição, com ênfase em estudos bíblicos, teológicos e históricos. Sua principal vocação ministerial é o ensino teológico, bíblico e pastoral, seguindo o exemplo de Cristo, e ele passou a ensiná-los. Está lá em Mateus 5:2 e Marcos 6:34. Crê firmemente que o conhecimento de Deus transforma a vida, pois quanto mais o homem conhece o Senhor, melhor compreende a si mesmo e o propósito de sua existência.
Quanto à experiência ministerial, ao longo de sua trajetória, o pastor Manuel serviu na plantação de igrejas presbiterianas, em Apucarana, Goiânia, no bairro Jardim Guanabara. No Presbitério Médio Paranapanema, que abrange igrejas desde Rancharia até Bernardino de Campos, exerceu liderança notável, sendo eleito presidente nos anos 2011, 16, 17, 18, 2019, 2020, 21 e 23. Também foi vice-presidente do Sínodo Sudoeste Paulista, nos anos 2017, 18, 2023 e 24. Sínodo que compreende as igrejas presbiterianas de Rancharia e de toda a região sudoeste do estado. Teve ainda a oportunidade de visitar a Terra Santa, Israel, em 3 ocasiões, que, segundo ele, foram memoráveis, nos anos de 2010, 2012 e 2020. Experiências que enriqueceram profundamente sua fé e ministério. O título de cidadão ranchariense tem por mistério ser concedido, nos termos do decreto que o regulamenta, à pessoa que reside em Rancharia há pelo menos 20 anos e que tenha realizado em nossa cidade obras de relevante valor, influenciando diretamente na vida da comunidade em diversas áreas, dentre elas a área religiosa, na qual o pastor Manuel se enquadra. Afinal, desde dezembro de 2003, tem servido a comunidade presbiteriana e a cidade de Rancharia com zelo e amor cristão, realizando obras que proporcionam benefícios concretos à nossa população. Com o Conselho da Igreja, tem buscado cooperar com outras entidades no município, promovendo ações solidárias e eventos beneficentes. Considerando o seu serviço e contribuição para o povo ranchariense, destacam-se algumas ações. 14 edições da Festa do Milho, evento de grande relevância local, cuja renda de algumas edições foi integralmente destinada a instituições como o Hospital e Maternidade de Rancharia, o HMR, e a APAI e a Rede de Combate ao Câncer. Outro feito, a continuidade e ampliação de ações junto à Missão Evangélica Caiuá, em Dourados, com assistência aos indígenas pobres e miseráveis, enviando-lhes calçados, roupas, remédios, cobertores e o Evangelho da Graça. A organização da Segunda Igreja Presbiteriana de Rancharia, em 16 de novembro de 2014. A construção do prédio de educação religiosa Reverendo Euclides Fontes, inaugurado em 1º de outubro de 2017. Prédio este que tem servido à igreja e à comunidade quando por esta solicitado. Seu ministério pastoral é marcado pela fidelidade às Escrituras, dedicação ao ensino e compromisso com o bem comum, servindo a todos com o olhar de Cristo, sendo também marcado pela sabedoria no aconselhar, pela sensibilidade no ouvir e pela firmeza no ensinar. Sua presença inspira confiança, respeito e admiração em todos que têm o privilégio de conviver com ele. Por estas e muitas outras razões, acreditamos ser o ilustríssimo reverendo Manuel Ângelo Agrela, merecedor da honraria à hora proposta, a qual não poderia deixar de ser outorgada nesta legislatura, em reconhecimento à sua trajetória de vida exemplar, construída em solo ranchariense. Uma jornada edificada sobre a rocha e conduzida pela luz do Evangelho, que possibilitou a realização de grandes feitos em prol da comunidade ranchariense, com significativa contribuição, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. O presente título representa mais do que uma honraria, é o reflexo de uma vida dedicada ao serviço, à fé e ao próximo. A homenagem à hora apresentada tem por finalidade externar a gratidão do povo ranchariense por ter em seu meio um líder sério, íntegro e comprometido com a verdade da palavra de Deus. Um exemplo de fidelidade, humildade e dedicação, cuja presença entre nós é um testemunho vivo de que a fé pode transformar vidas e construir comunidades mais fortes e fraternas. Assim, pelo profundo vínculo de pertencimento que o reverendo Manuel estabeleceu com o nosso povo, nada mais justo do que reconhecê-lo oficialmente como um dos nossos. Que este título simbolize o carinho recíproco entre o pastor e a cidade de Rancharia, que o acolhe de braços abertos, na certeza de poder contar com um líder que também acolhe com amor o seu povo.
e que esta cidade, que agora oficialmente o recebe como cidadão, continue sendo solo fértil onde o pastor e sua família possam colher os frutos de todo o bem que semeiam. Ediclei Souza Ferreira Magalhães, vereador. Vamos agora para a leitura do histórico da Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia. Trata-se, portanto, da concessão do título de honra ao mérito à Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia, na pessoa de seu representante, reverendo Manuel Ângelo Agrela. A honraria é proposta na oportunidade em que a instituição completa 90 anos de organização, razão pela qual a homenagem se mostra justa e oportuna nesta sessão legislativa. A Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia celebra o significativo marco dos 90 anos de organização, datada de 3 de abril de 1935, coincidindo temporalmente com a idade do próprio município de Rancharia, o que evidencia a origem conjunta e o caráter pioneiro desta instituição na história local. Ao longo dessas 9 décadas, a referida entidade religiosa tem desempenhado papel de notória relevância, não apenas na dimensão espiritual, na propagação do Evangelho, mas igualmente nas esferas social e filantrópica, por meio de serviços e ações voltados ao amparo das camadas mais necessitadas da comunidade e obras beneficentes que evidenciam o amor ao próximo. Sua atuação constante e dedicada reflete no fortalecimento dos vínculos comunitários e na promoção do bem-estar coletivo, tornando-se elemento essencial para o desenvolvimento social de Rancharia ao longo desses 90 anos. Oriundos da reforma suíça e de seus desdobramentos na Escócia, Irlanda e América do Norte, os presbiterianos constituem a primeira manifestação permanente do protestantismo norte-americano no Brasil, cuja presença teve início no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, por intermédio do missionário Archibald Green Simonton. Desde então, a Igreja Presbiteriana tem consolidado expressiva atuação no país, congregando milhões de fiéis e contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento religioso, social, educacional e cultural da nação, destacando-se entre suas instituições de ensino a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quanto ao início e estabelecimento da primeira igreja presbiteriana em Rancharia, tem-se que a presença presbiteriana em Rancharia conta desde 7 de abril de 1930, com a chegada do reverendo Celso de Assunção, primeiro pastor da igreja. Com base em documento histórico escrito em 1935 pelo reverendo Celso de Assunção, os primeiros cultos e trabalhos evangelísticos aconteceram na sala de estar da casa do senhor Elias Germano, agente da estação local à época, tendo também pregado por vezes no antigo salão de cinema da nossa cidade. O trabalho cresceu e, diante da limitação do espaço utilizado para cultos, contou-se com o apoio do senhor Germano Duarte, em cuja residência foi construída uma pequena sala, para onde foram transferidas as atividades. Nesse local foi organizada a Escola Bíblica Dominical, que teve seu início em 22 de novembro de 1931. No ano seguinte, o trabalho cresceu ainda mais, com um número cada vez maior de interessados e reuniões bem frequentadas. Diante desse crescimento, surgiu a ideia de construir um templo, ainda que humilde, mas que fosse próprio. Assim, os presbiterianos da época decidiram adquirir um terreno e iniciar a edificação do novo templo de madeira, cuja construção foi concluída e dedicada ao culto em 20 de novembro de 1932. Ainda naquele ano, em 19 de maio, foi organizada a Sociedade Feminina, que prestou valiosa colaboração para a conclusão do templo, a SAF. O primeiro templo foi construído na Avenida Pedro de Toledo, número 360. Em 1940, sob o pastoreado do reverendo Mário da Silva Teles, comprou-se outro terreno e foi construído o templo no qual a igreja está situada até os dias de hoje, na Avenida Dom Pedro II, número 661. Aos 3 de abril de 1935, o trabalho presbiteriano em Rancharia foi oficialmente organizado como igreja pelo antigo presbitério de Botucatu. Portanto, são 95 anos de presença presbiteriana e 90 anos como igreja organizada em Rancharia. Desde a organização da igreja até hoje, passaram por ela os seguintes ministros do Evangelho: os reverendos Celso Assunção, Moisés Martins Aguiar, Mário da Silva Teles,
Abimael Campos Vieira, Rodolfo Garcia Nogueira, Coriolano Dias de Assunção, Moisés Pinto Ribeiro, Domingos Rodrigues Hidalgo, Celso Gomes Barbosa, Antônio Garcia, Joaquim Correia Lacerda, João Marinho Filho, Antônio Nunes Moreira, Euclides Fontes, Ismael Andrade Leandro Júnior, Marco Aurélio Vieira da Silva, Clodoaldo Monteiro da Silva Júnior. Atuaram como pastores auxiliares os reverendos Marcos Maurício Rostis, Rogério Vaz e Marcelo Luiz Tavares. Atualmente, a igreja conta com o reverendo Manuel Ângelo Agrela, que está residindo em Rancharia desde 13 de dezembro de 2003. Primeiramente, como pastor auxiliar do reverendo Clodoaldo, trabalhou na revitalização da segunda igreja presbiteriana de Rancharia. O pastor Manuel é titular da primeira igreja desde 1º de janeiro de 2005. Desde os seus primórdios, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem tradição em coral. Seguindo esse paradigma, a primeira igreja presbiteriana de Rancharia mantém, ao longo de sua história, o Coral Davi, seu conjunto vocal mais antigo e expressivo. Atuante há 90 anos, o Coral Davi conta atualmente com mais de 40 coralistas, entre adolescentes, jovens e adultos. Sua principal apresentação é a cantata de Natal, preparada a partir do segundo semestre de cada ano. A atual regente é a irmã Daisy Tuller Fontes, que dirige o coral desde os anos 90. O Coral Davi já realizou apresentações no Hospital de Rancharia, levando conforto espiritual aos enfermos, e também se apresenta em eventos culturais. Inclusive, neste ano, se apresentará no Centro Cultural de Rancharia, no teatro, por ocasião das festas natalinas. Fruto do esforço evangelístico dos jovens da primeira igreja presbiteriana de Rancharia, nos anos 80, foi organizada em 16 de novembro de 2014 a Igreja Presbiteriana do Jardim Universitário. A igreja é autóctone, com pastor e conselho próprios. Desde sua fundação, é pastoreada pelo reverendo Rogério Vaz. Em 1º de outubro de 2017, foi inaugurado o prédio de educação religiosa Reverendo Euclides Fontes, homenagem póstuma ao pastor e à sua família, que continua servindo fielmente a Cristo na igreja até a presente data. A Igreja Presbiteriana, como bem sugere o nome, tem o seu conselho formado por pastores e presbíteros, homens ilustres serviram como presbíteros na longa história desta igreja. Fiel à forma de governo presbiteriano, o primeiro conselho foi formado pelo reverendo Celso de Assunção e pelos presbíteros Sinésio Pereira Lima e Henrique Scalco. Atualmente integram o conselho o reverendo Manuel Ângelo Agrela e os presbíteros Euclides Fontes Júnior, Ismael Franco Mendonça, Marcos Alberto Centeio Serrano, Renato Augusto, Ricardo Vinícius Porto e José Luiz dos Santos. Segundo o histórico que serviu de base à presente propositura, são décadas de história presbiteriana em Rancharia. Muitos nomes e momentos preciosos ficaram sem registro neste breve resumo, mas todos estão guardados na memória da Igreja e diante do Senhor. Em mensagem que sintetiza o passado, o presente e o futuro, a Igreja expressou o seguinte: podemos afirmar com gratidão, até aqui nos ajudou o Senhor. Nosso desejo e oração é que Rancharia continue sendo abençoada por Jesus Cristo, o Senhor, e que a Igreja permaneça fiel à sua missão, glorificar a Deus e proclamar o Evangelho da Graça. Assim, de modo em conformidade com o artigo 1º do Decreto 15 de 2003, que dispõe sobre a concessão do título de honra ao mérito a instituições que prestem relevantes serviços à comunidade, notadamente nas áreas filantrópica e social, a presente concessão de título à Igreja Presbiteriana de Rancharia vem como reconhecimento justo e merecido pela exemplar trajetória de contribuição e comprometimento para com o município de Rancharia. Assim, a honraria ora proposta constitui-se em homenagem pública e legítima valorização desta igreja, cuja atuação histórica, sólida e contínua é motivo de orgulho e referência para toda a população local. José Vitor de Araújo Biagi, vereador. Cumpridas as formalidades iniciais,
É com muita satisfação que, neste instante, em nome do presidente da Casa, daremos continuidade às homenagens programadas para esta noite, oportunidade em que temos a honra de condecorar como cidadão ranchariense o reverendo Manuel Ângelo Agrela, por seus valorosos feitos em prol da nossa comunidade, e a primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia, instituição laureada com o título de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados à comunidade, e em especial pela celebração de seus 90 anos de organização em Rancharia. Antes de darmos início aos pronunciamentos, teremos um momento especial para abrilhantar esta noite de júbilo, a apresentação do Conjunto Coral Davi.
Depois dessa belíssima apresentação do conjunto coral Davi, seguimos para os pronunciamentos da noite, de modo a registrar nos anais da Câmara Municipal de Rancharia as manifestações públicas de reconhecimento ao pastor e à igreja. Assim, convido para saudá-lo e tão logo passo a palavra ao vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães, autor do projeto de Decreto Legislativo 05 de 2025, que concede o título de cidadão ranchariense ao ilustre homenageado. Com a palavra, o vereador Ediclei. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria desejar boa noite ao nosso prefeito, boa noite ao vice-prefeito, boa noite a todos que estão na mesa, também boa noite ao pastor Manuel, sua digníssima esposa, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Boa noite a quem nos assiste pela internet, também boa noite a todos que estão na galeria. Fica até difícil falar, né? Não tem como não se emocionar ouvindo vocês louvar a Deus. É muito, muito bonito, muito gratificante ver o louvor, né, e sentir a presença de Deus. Quando vocês estavam aí louvando, né, louvando a Deus, o meu coração se enchia de alegria. Eu fiquei ali sentadinho, tentando não chorar, mas não dá. Quando a gente percebe que o louvor ele chega diante do trono de Deus, quando a gente canta com o coração, e eu vi que foi isso que vocês fizeram, viu? Parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Já tinha ouvido falar do coral, e agora eu vou participar em vez em quando lá, e quando der eu vou lá ouvir você. O Nenê sempre me chamava para ir lá, né, Nenê? Sempre fala, ele está sempre na loja, e ele sempre fala, né? Mas não sabia que era tão bonito. Se assim está bonito, imagina quando nós chegarmos na glória, né? Quando chegarmos na eternidade. Vai ser mais bonito ainda. Que Deus abençoe. Eu quero aproveitar esta oportunidade. Pastor, quando eu cheguei, o senhor falou para mim, obrigado. Só que, na verdade, sou eu que te peço obrigado. Isso que está acontecendo, esta homenagem aqui ao Senhor, nada mais é que uma resposta de oração, a qual eu já tinha feito a Deus, já havia orado, porque sabia que no meu primeiro mandato eu também teria esta oportunidade de homenagear alguém, uma pessoa que já reside em Rancharia, e que nós temos esse direito de apresentar esse título de cidadão ranchariense a alguém. E eu sempre falei, sempre orei a Deus, que se eu conseguisse, né, que o meu primeiro título de cidadão ranchariense que eu fosse apresentar, que fosse para um homem de Deus, um servo de Deus, alguém que está na mesma milícia, né, na mesma batalha. E o Senhor foi alguém que muitas das vezes pessoas apareceram e comentaram do Senhor, falaram do Senhor. E outras pessoas também falaram de outras pessoas, né? E eu fui orar a Deus
orei a Deus, pedi orientação de Deus, e Deus confirmou no meu coração que o senhor era merecedor desta honra. Nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida, todo o nosso caminho, toda a nossa trajetória, tudo isso é permissão do Senhor. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, se não for permissão de Deus. Então, esta homenagem, este carinho que nós estamos vendo aqui nesta noite é fruto daquilo que o Senhor tem plantado aqui na cidade de Rancharia. Não são 5 anos, não são 10 anos, já são mais de 20 anos fazendo a obra de Deus, cuidando de um rebanho, de um povo, né, a qual um dia o Senhor vai apresentar diante de Deus, né? Iremos apresentar diante do Senhor um povo a qual Deus confiou. E eu acredito e creio que tudo isso é porque o Senhor merece, tá? Que Deus, Ele possa continuar abençoando a sua vida aqui em Rancharia, que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, a sua família, a sua esposa, o seu filho, e que tudo aquilo que o Senhor tem sonhado, tudo aquilo que o Senhor tem apresentado, né, diante de Deus, que possa acontecer. Eu acredito que Deus tem coisas grandes, né? Deus tem coisas maiores preparado para cada um de nós. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e pela vida da igreja, né? Hoje nós também estamos aqui a uma honraria que o nosso presidente desta Casa de Lei também está apresentando à Igreja Presbiteriana. Até parabenizo o nosso presidente Vitor por esta homenagem tão bonita e por unir, né, esses dois momentos, um momento muito importante para a igreja e para o pastor, né? Uma igreja que tem um testemunho, tem uma história em Rancharia. Eu sei que não dá para contar tudo aqui, né? Se for contar tudo, ia ficar aqui, a gente ia ficar a noite inteira ouvindo aqui a Gabi ler, mas acredito e sabemos, né, quantas vidas a igreja cuidou, quantas famílias foram restauradas, quantos casamentos foram restaurados através da igreja, quantas pessoas foram tiradas do mundo, do vício, das drogas, da prostituição, tantas coisas ruins que tinha lá fora, e a igreja acolheu, abraçou, trouxe, né, para perto, e Deus fez a obra na vida dessas pessoas. Então eu acredito que muitas pessoas aqui são gratas por esta igreja, pelo ministério, pelo acolhimento. Que Deus continue abençoando a igreja, abençoando o ministério, abençoando a vida de todos vocês, tá? Eu estou feliz e eu quero dizer, né, ao pastor e dizer à igreja que lá em Jeremias vai dizer que Deus dá pastores às igrejas, não é? Então Deus não dá igreja para pastor, mas Deus dá pastor para a igreja. Então vocês podem ter certeza que se o pastor Manuel está ali, foi Deus que colocou, e Deus continuará cuidando do senhor. Deus continuará cuidando de você, como vocês já viram Deus cuidar por muitas das vezes, né? Ser pastor não é fácil, é chorar quando você tem que consolar alguém, é aconselhar quando muitas vezes você precisa de um conselho, é estar alegre quando você precisa, né, que alguém venha te alegrar. E tudo isso nós temos que mostrar. Então, se o senhor chegou até aqui, é porque Deus tem guardado a sua vida. Eu quero dizer a todos aqui que Deus possa abençoar. Parabéns, viu, pelo pastor que vocês têm, um pastor de testemunho, de nome, de caráter. E eu acho isso muito bonito. Por onde vocês passarem, vocês podem dizer, né, com um sorriso no rosto, eu congrego na Presbiteriana e meu pastor é o pastor Manuel. Pode ter certeza disso, viu? Deus tem honrado ele nesta terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Convido agora para que ocupe a tribuna e faça suas considerações o vereador José Vitor de Araújo Biagi, presidente desta casa e autor do projeto de decreto 06 de 2025, que concede o título de honra ao mérito à Igreja Presbiteriana.
Boa noite a todos. Cumprimento inicialmente o nosso prefeito, Homero, o vice-prefeito Miguel, os nossos vereadores, que aprovaram aí os 2 projetos de decreto por unanimidade. Então, muito obrigado a todos. Parabéns ao vereador Ediclei também, por essa linda homenagem justa ao pastor Manuel. Mas eu quero fazer uma saudação especial aqui para o nosso homenageado da noite, para o pastor Manuel e para toda a comunidade presbiteriana. É com imensa honra que nós dedicamos essa sessão solene de entrega do título de cidadão ranchariense ao pastor Manuel e do título de honra ao mérito à Igreja Presbiteriana de Rancharia. Esses títulos representam para o nosso município o mais alto reconhecimento público concedido pelo Poder Legislativo. São distinções destinadas a pessoas e instituições que, pela sua trajetória, contribuem de forma relevante, contínua e exemplar para o desenvolvimento humano, social e moral da nossa comunidade. Nesse ano, nós celebramos um marco especial, que são os 90 anos de serviço prestados pela Igreja Presbiteriana aqui em Rancharia. É uma instituição que possui a mesma idade do nosso município, e isso não é apenas uma coincidência histórica, é um símbolo de uma caminhada conjunta, do crescimento mútuo e da contribuição da Igreja para a formação da identidade ranchariense. Ao longo dessas décadas, a Igreja Presbiteriana tem sido uma presença ativa e fiel em nossa cidade. Promoveu ações sociais, formou lideranças, ofereceu apoio espiritual e emocional a milhares de pessoas, sempre pautada em valores de ética e responsabilidade, solidariedade e amor ao próximo. São 90 anos deixando marcas positivas na vida da nossa gente. Eu quero agradecer aqui e destacar principalmente, de maneira pessoal, que embora eu seja católico, eu tenho um profundo respeito e admiração pela Igreja Presbiteriana, e muito em razão da minha convivência familiar. O Euclides e a Glaura, que estão aqui sentados nessa galeria hoje, para mim é o Júnior, né? Para muitos é o Euclides, mas eu chamo ele de Júnior. Eles são meus tios e são testemunho de fé na minha vida e na vida da minha família. Então, agradeço muito por esse testemunho de fé que vocês dão diariamente dentro da nossa casa. Quero dizer para o meu tio que é um exemplo de homem. É um exemplo de homem para mim. É um modelo de pai, de chefe de família, que durante muito tempo foi uma verdadeira referência. Ao pastor Manuel, eu sei que a sua liderança à frente da igreja honra essa longa história, sua dedicação, o seu cuidado com as pessoas e o seu empenho em servir fazem jus a esse título que hoje lhe é concedido. Para encerrar, a Câmara Municipal de Rancharia, em nome de toda a sua população, expressa sua gratidão por tudo que a Igreja Presbiteriana representa e por tudo que continuará representando no nosso município. Que essa noite seja não apenas um reconhecimento, mas também um gesto de respeito, celebração e esperança para os próximos anos que virão. Parabéns, pastor Manuel, parabéns à Igreja Presbiteriana. Rancharia agradece pelos 90 anos de fé, história e união. Muito obrigado a todos. Neste momento, franqueio o uso da palavra aos vereadores que assim desejarem. Com a palavra, o vereador Washington Ferreira de Souza. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Cumprimento o presidente desta Casa de Leis, Vitor Araújo, nosso prefeito Homero, nosso vice Miguel, em nome do anfitrião desta noite, pastor Manuel, cumprimento toda a família presbiteriana.
funcionários desta casa e nobres vereadores. Pastor, título mais que merecido, parabenizar aqui o nosso vereador, pastor Edicrei, e o Vitor Araújo, nosso presidente, pela honra. Título que já merecia há muito tempo, né, pastor? Pena que, por causa dos trâmites, tem que aguardar 20 anos, né, para receber o título. Mas parabéns pelo trabalho que o senhor exerce à frente desta igreja que sempre contribuiu para o nosso município. Toda a família presbiteriana contribuiu na área social e espiritual, sempre ajudando o próximo, sempre fazendo bem, sem olhar a quem. Como diz na palavra de Deus, ame o próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Convido para fazer uso da palavra a vereadora Maria Helena Briano. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, através do qual cumprimento todas as autoridades da mesa e os nobres colegas. Boa noite ao homenageado e ao pastor representando a igreja presbiteriana. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz, né? E hoje nós estamos aqui vendo isso, vendo as maravilhas de Deus, né? 90 anos, uma igreja que nasceu junto com a nossa comunidade e que só faz o bem à nossa comunidade. Parabéns ao pastor, parabéns à igreja, parabéns a esse coral maravilhoso. Eu me emocionei muito vendo vocês louvar a Deus. Que coisa maravilhosa. Que Deus preserve vocês, que continue dando esse dom a todas. Eu frequentei algumas vezes a igreja, juntamente com a minha amiga ali, a Miriam. Eu era pequena ainda e eu frequentava a igreja junto com ela. E sempre foi essa maravilha. O coral sempre foi muito lindo, uma coisa que sempre me emocionou. Parabéns, parabéns aos nobres colegas pelo título concedido, tanto à igreja quanto ao pastor. Parabéns, pastor, pelo trabalho que o senhor vem fazendo frente à sua comunidade. Que Deus lhe conserve esse dom também. Tá? Não tenho muita intimidade com o pastor, mas tenho muito com a doutora. E sei que a mulher é o espelho do homem, né? E eu sei que tudo que ela faz dentro do hospital, a bondade, a prestação de serviço, a maneira com que ela cuida dos pacientes e a maneira com que ela lidar com os funcionários do hospital, mostra a pessoa que ela é e mostra, tenho certeza, a pessoa que o senhor é. Porque o casal é o espelho do outro. Tá? Parabéns, que Deus continue abençoando esse dom de vocês. Convido o vereador Diego Aparecido Marques das Flores. Quero primeiramente agradecer a Deus por este momento tão lindo aqui na Câmara Municipal. Boa noite, em nome de toda a mesa diretora, cumprimento o senhor prefeito municipal, cumprimento o pastor Manuel, homenageado de hoje, cumprimento também, de forma especial, toda a comunidade da Igreja Presbiteriana. E boa noite também aos nobres colegas vereadores. Quero, primeiramente, parabenizar e agradecer o pastor Manuel pela dedicação, pela trajetória de serviço e pelo compromisso com a comunidade, sendo agora reconhecido com o título de cidadão ranchariense. Essa honraria é justa e reflete o respeito que todos nós temos por sua liderança e exemplo de fé. Pastor Manuel, que o senhor continue sendo luz na vida das pessoas e de toda a comunidade ranchariense. Também hoje celebramos com grande emoção, o título A Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia. Título de honra ao mérito, por sua história de evangelização, apoio espiritual, trabalho social e contribuição para a formação de valores no nosso município. São 9 décadas de portas abertas, acolhendo
e orientando e transformando vidas. Parabenizo a igreja e toda a comunidade presbiteriana. Em nome desse legislativo, reafirmo nosso reconhecimento e gratidão por tudo que representaram para a rancharia. Meu muito obrigado. Quero também, não posso deixar de parabenizar o coral, coisa mais linda. A gente se emocionou bastante aqui. Parabéns, viu, a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus. Convido para fazer o uso da palavra o vereador Alderi Cláudio Vieira. Boa noite a todos. Em nome do prefeito Homero, eu cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento os nobres vereadores, funcionários dessa casa, a você que está na galeria conosco nessa noite, muito boa noite. Uma noite especial, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu e da terra. E hoje é uma noite especial porque hoje é um tempo de honra, né? Quando a palavra de Deus fala que é um tempo para tudo, hoje é um tempo de honra, é um tempo de ser lembrado. É um tempo onde as pessoas podem falar assim, ó, ali tem alguém onde nós inspiramos, ali há alguém onde nós acreditamos. E o papel de pastor, ele é muito delicado, né? É esse trabalho que Deus tira você de trás das malhadas, né? E coloca na frente. Deus, dos muitos chamados, poucos são os escolhidos, e você é um privilegiado de ser escolhido para liderar uma igreja, para liderar pessoas. O reino de Deus, amar as pessoas, é muito delicado porque você tem que emprestar não só os ouvidos, o abraço, o coração, você tem que emprestar a sua vida para você cuidar do outro. Isso é o reino de Deus. E essa noite ela é muito especial porque ela é propícia. É um prazer muito grande, pastor Manuel. A gente já tomou alguns cafés, foi um dos meus conselheiros na primeira legislatura que eu tive, né, mostrando o caminho que se deve andar. Lidar com as pessoas não é fácil, admoestar as pessoas não é fácil, ensinar o caminho que deve andar, muito mais difícil. E às vezes é necessário usar a vara da disciplina e também o cajado. Mas é necessário ter pessoas que marcam a nossa vida como o pastor tem marcado, um homem íntegro e honesto, um homem que marcou dentro dessa cidade com o seu amor pelo próximo. Tem uma mulher virtuosa do seu lado, uma companheira, e tem uma igreja maravilhosa. Formar liderança não é fácil, e a gente vê líderes, né, de coral, líderes de outros ministérios, e ter um coral desse dentro da igreja é um prazer muito grande, é um privilégio, né? Então, para não ser longo, eu peço que Deus continue te abençoando, que Deus continue te conduzindo e conduzindo as pessoas para o caminho que se deve andar, conduzindo as ovelhas para o aprisco. É uma noite especial e que Deus te guarde e te proteja, assim como todos vocês nessa noite. Pastor Rogério Vaz está aqui, é um grande pastor também, né, um grande amigo, mas homenageado dessa noite é você. E você merece tudo do que é bom, que Deus te guarde e te proteja, aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Muito boa noite. Vamos abrir a palavra às autoridades da mesa. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o ilustríssimo senhor presbítero Manuel Augusto. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, em nome do prefeito, em nome do presidente da Câmara e dos demais. Amados, nós fomos convocados pelo pastor para representar a igreja nesta oportunidade. Preparamos aqui um pequeno texto, não muito longo, porque a memória às vezes falha. Mas estamos aqui, graças a Deus. Mas queremos dar o nosso agradecimento. Agradecimento à igreja. É com grande honra e humildade que hoje recebemos esta homenagem. Em nome da primeira igreja presbiteriana de Rancharia, expresso a mais profunda gratidão ao presidente da Câmara de Rancharia, aos demais nobres vereadores,
pelo reconhecimento dos serviços prestados à comunidade Rancharia, neste 90 anos, como já foi falado aqui, nos idos anos de 1930 até 1935, quando foi reconhecida. É um trabalho que é longo, um tempo longo, que a comunidade pôde conhecer a Igreja Presbiteriana. Valorizamos os membros da Igreja. Mais do que qualquer elogio, este momento nos lembra que o trabalho realizado pela Igreja é um reflexo da direção de Deus, cuja luz brilha através de cada membro. Vimos agora a apresentação do coral. A dedicação e o amor ao próximo que eles demonstram em cada atividade são a verdadeira essência da missão da Igreja. É oportuno lembrar que, no cenário internacional, a Igreja sofre perseguições. Entretanto, renasce em meios aos ventos contrários. A Igreja continua. No cenário local, a Igreja caminha ante as dificuldades, mas o prumo sempre esteve à direção desta Igreja, que hoje recebe esta homenagem. Nós temos um compromisso com o futuro. Agradecemos mais uma vez esta Casa Legislativa, à comunidade, por nos permitir servi-los. Este reconhecimento fortalece nossos laços e nos fortalece, cada um de nós, nos servir a Deus. Quero deixar a todos que estão aqui nesta Casa Legislativa, aqueles que estão nos ouvindo, 2 versículos bíblicos que vão fundamentar a atividade da Igreja e a Igreja em si. Josué capítulo 24, versículo 15, segunda parte, diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por último, Jó capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Que Deus abençoe a todos nós, aqueles que estão aqui, que nos ouviram, que ouvimos aqui o agradecimento também. Quero expressar isso, esse agradecimento pelo reconhecimento da vida do pastor Manuel como cidadão ranchariense. Até agora era um cidadão lá de Apucarana, mas a partir de agora é um cidadão de Rancharia também. Que Deus esteja abençoando a vida dele e toda a sua família, e assim como as nossas vidas. Muito obrigado. Passo a palavra à ilustríssima senhora Deise Tuller Fontes, regente do Conjunto Coral Davi. Eu escutei alguém lá falando, nossa, ela vai falar. Gente, para quem não sabe, diz que eu falo muito, mas eu não falo, não. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, José Vitor de Araújo Biagi, a quem cumprimento e saúdo em seu nome, estendo meus cumprimentos e saudações a todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento e saúdo o excelentíssimo prefeito Homero Pinelli Severo Lins e o vice-prefeito Miguel Mingireanov.
Cumprimento e saúdo as demais autoridades do município que honram esta solenidade com sua presença e também a cada munícipe que aqui está. Cumprimento o reverendo Manuel Ângelo Agrela, bem como todas as autoridades eclesiásticas aqui presentes. Um flashback me veio à mente. Há 24 anos atrás, não vou chorar, em dezembro de 2001, meu querido e saudoso pai, reverendo Euclides Fontes, foi agraciado com o título de cidadão ranchariense por indicação do então vereador à época, Dr. Moisés Martins da Costa. E hoje, como representante do Coral Davi, agradeço a Deus e a esta Casa de Leis, formada por representantes do povo, pelo reconhecimento de nossa igreja e coral por seus 90 anos semeando e cantando sobre o amor de Deus, aqui em nossa cidade, e pelo reconhecimento ao trabalho do líder de nossa comunidade presbiteriana, reverendo Manuel. Esta é uma noite histórica de grande alegria, que certamente ficará eternizada em nossos corações. Deus os abençoe, Deus nos abençoe. Obrigada. Convido agora o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Rancharia, Miguel Mingerianov. Boa noite a todos. Cumprimento meu filho Homero Severo Lins, toda a mesa, pastor Agrela. Muitos não sabem, mas eu carrego essa igreja no meu coração, porque através dessa igreja eu conhecia o verdadeiro Cristo. Não poderia deixar de vir falar aqui de duas pessoas que marcaram a minha vida. Dona Reverendo Euclides, não vai chorar, hein? E Dona Delfa. São duas pessoas que me acolheram, me trouxeram para a vida. Quem me conheceu sabia que era bem peraltinha, gostava de beber muito. E em 83, eu comecei a frequentar a igreja, no tempo do pastor Ismael, e eu tinha uma admiração muito grande para o seu pai. Seu pai era uma bênção. E seu pai, quando vinha com aqueles, não é sermões, né? Aqueles conchagas, né? Você ficava assim, porque tanta sabedoria no homem, né? Aí você vê que realmente é de Deus. Hoje, pastor Ismael, você está colhendo o que o senhor plantou, mas lá atrás, teve aqueles grãozinhos que o reverendo Adolfo, né, pai da Dona Delfa, passava em frente da farmácia, com a Bíblia embaixo do braço. Vamos, filho, vamos para a igreja. Eu falei assim, um dia eu vou. E o dia chegou também. Então tudo é por Deus. Esse coral maravilhoso que continua agradando, continua levando essa brisa de luz, de paz, de amor. Então, gostaria de agradecer aos vereadores que se colocaram assim para essa votação. Alguns não sabem, mas foi o que nós cutucamos lá embaixo, né? No dia do Sérgio veio aqui, eu falei, vamos dar uma homenagem para a igreja, 90 anos. E eu só tenho que dizer uma coisa, eu sou muito grato à Igreja Presbiteriana do Brasil. E vocês fazem parte da minha vida, assim como o pastor Rogério.
E que Deus abençoe vocês e continue fazendo isso, pastor. Essa simplicidade é tua, essa humildade, porque o Senhor é um homem de Deus. Boa noite. Por fim, para encerrar os discursos, convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Homero Pinelli Severo Lins. Boa noite a todos. É um privilégio muito grande poder homenagear o pastor aqui nessa casa, né? Também queria cumprimentar a todos os membros da mesa aqui em nome do vereador Vitor, cumprimentar todos os vereadores presentes em nome do ex-vereador Dr. Moisés Martins da Costa, que ocupou esse cargo de presidente também dessa casa. Cumprimento todos os presentes no plenário, ouvintes, né, o meu boa noite. Falar da igreja presbiteriana, acho que eu fui muito próximo ali com a Deise, com a Glaura, com o Júnior, né, com o Euclides. Me lembro do seu pai, do Euclides Fontes, da sua mãe, né, o quanto aconselho eu tive, da Glaura, quando também era necessário dentro da escola puxar a minha orelha. Né, o Euclides, sem dúvida, né, Vitor, um exemplo de homem, um exemplo de pai, criado dentro daquela igreja. E com mais exemplos igual você, Euclides, com mais exemplos igual você, pastor, Rancharia precisa. Né? Rancharia precisa desse cuidado, desse carinho, desse acolhimento. Mas a Rancharia deu 2 anjos, aquela igreja, para a Rancharia, que é a Amanda e a Bia. O que aquelas meninas estão fazendo pela saúde de Rancharia é só quem está sentado naquela cadeira, que assina milhões de reais para cuidar da população. Doutora Natália, que missão que vocês têm junto. Porque, sem dúvida, o caminho foi Deus que colocou um no caminho do outro. Acolher você como médica, acolher você, pastor, o quanto a população é sofrida, a população precisa de apoio. Né? Você, como pastor, encontra os mesmos problemas que o prefeito encontra todos os dias. Eu não tenho dúvida disso. E, doutora Natália, sem dúvida, você vira a médica de dentro da igreja, né? E as pessoas procuram você sempre no momento mais difícil, sempre no momento de dor, e a gente sente isso na pele lá como prefeito, o quanto vocês têm feito pela saúde de Rancharia. Rancharia acaba de ser agraciada, eu posso dizer para você, pastor, que é uma bênção de Deus, que o doutor Eleusis conseguiu para nós. Né, um centro de especialidade de 34 milhões de reais. E isso é para cuidar de gente, e não é só de Rancharia. Para mim, ali é uma passagem, mas isso fica para o povo. Né? Em nenhum momento eu quero ser o grande gestor daquilo. Eu tenho que passar, porque é uma caneta muito prezada, só para uma pessoa poder assinar. Se Deus quiser, a gente vai envolver toda a comunidade civil para poder assinar junto. E a gente não passa só a cuidar de Rancharia, mais de 15 cidades da região com 100 especialidades. São 16 especialidades que a gente deve assinar em breve o convênio com o governo do estado de São Paulo. O governo deu o sinal verde essa semana para esse investimento que vai mudar, sem dúvida, os caminhos da nossa cidade. E vai faltar mão de obra, vai faltar médico. Não vou tirar nenhum médico, porque não tem, né, Helena? As pessoas estão aposentando na prefeitura e falam, pelo amor de Deus, não aposenta. Não aposenta, que eu preciso de gente. Né? Então, a igreja tem um papel fundamental, né, nesses 2 anos que estão lá dentro, ajudando, ali dando sangue, viu, Glaura, viu, Júnior. Né? A educação que vocês deram para aquelas meninas é uma coisa fora de série. O curso de humanização. Né? Quando eu venho da empresa privada, a gente tem o RH que chama, que conversa, mas o curso de humanização que essa igreja dá deveria passar nas mãos de alguns médicos que passam ali dentro daquela prefeitura, para aprender a poder respeitar o próximo, para poder entender a dor do próximo, né? Um dia eu perguntei, falei, doutor, mas está vindo muito atestado, você não sabe a dor do paciente, prefeito. E a gente repensa e realmente, às vezes a dor, às vezes ela é de alma e não é de corpo, mas é uma dor de alma que a pessoa precisa do acolhimento. Fico muito feliz de ver a Aline aqui da Congrup, né? O esposo também presente, vocês estão muito bem acolhidos. Numa igreja que é realmente maravilhosa, um coral maravilhoso. Há quanto tempo, eu lembro quando criança na festa do milho também, né? Vamos voltar com isso, pastor.
Estou aí para dar todo o apoio que eu puder, né, jogar toda a força, e a Congup ajuda também, né, são parceiros lá, tem ajudado a comunidade, isso é muito importante. E parece que é Deus que põe no caminho da gente. Hoje, trabalhando pela manhã, eu tive uma pessoa que me ajudou, né, na prefeitura, não vou citar o nome, veio prestar o serviço sem ganhar nada pela prefeitura, mas ensinar uma coisa que a gente tinha dificuldade para a gente ganhar tempo. E o relato que a igreja salvou a vida dele. Né? Ele, a esposa grávida, perdido na maconha, no crack, e ele relatou hoje dentro do carro. Ele falou, eu saí daquela vida porque a igreja me tirou. Né? Não foi o CAPS, né, Miguel, que está lá presente, não foi o CAPS, não foi a saúde com medicação, mas foi Deus. Né? Quando essa casa de leis também proibiu, né, as motos, aí as bicicletas motorizadas que estavam aterrorizando a nossa cidade, é duro, são medidas drásticas, impopular, pastor de Clay, né, e não é fácil votar, né, porque elas são medidas impopulares, porque às vezes a gente paga o preço pelo cidadão que está fazendo errado, o cidadão de bem paga. Mas nós tivemos, numa semana, 3 traumatismos cranianos, e um fatal. E aí a gente perdeu uma vida, né, com essas bicicletas, e essa casa de leis, junto com o executivo, não pensou 2 vezes, né, a medida é impopular, mas é para salvar vidas. E, infelizmente, pastor, hoje a prefeitura assinou o pagamento da nossa UTI imóvel, R$45 mil só de transferência de acidentes que a gente teve, e gastando esse recurso, né, transferindo o paciente, que é muito. E aí, às vezes, com muita irresponsabilidade do que vem aí dessas bicicletas que estavam causando. Mas uma notícia boa, né, é que essa casa de leis também colocou quase 540 mil nos cofres da prefeitura novamente, para a gente comprar uma UTI imóvel. E se Deus quiser, ela vai estar em fevereiro aqui para salvar vidas, que hoje a gente demora 2 horas para colocar uma UTI. Com o dinheiro que tiver, você demora 2 horas para pôr uma UTI aqui, e essa UTI vai estar à disposição nossa. E essa mesma casa de leis vai bancar a reforma do nosso centro cirúrgico do hospital. E se Deus quiser, preparar aquele centro de especialidade para a gente fazer muita cirurgia, para a gente poder salvar vidas. Então, doutora, prepara lá que vai ter muito trabalho, vamos precisar de mais gente, liga na faculdade lá, dos amigos que formaram, pode fazer o convite, nós temos muita coisa. Pastor, às vezes eu pareço estar distante, mas a gente tem uma familiaridade, algumas, né, eu sou muito amigo do seu irmão, né, que eu tenho um carinho muito grande, a gente divide junto uma paixão da aviação, então a gente tem muito contato, ele sempre pergunta como está a prefeitura, e eu sempre acabo tendo feedback também dele, então sinta-se acolhido também. E outra paixão que a gente tem em comum é o nosso balneário, sei que vocês estão construindo uma casa lá, e a gente acaba dividindo. Só hoje lá eu fui 3 vezes, né, a gente está limpando, arrumando, então fica aqui, a gente pode simplesmente poder compartilhar essa paixão aí. Conta comigo, conta com todo o Poder Executivo, sem dúvida essa Casa de Leis, uma homenagem mais do que justa, né, uma igreja que está há 90 anos, séria, apolítica, né, não é de fazer política lá dentro, tá, pelo contrário, mas sim para acolher pessoas, e aquele gabinete está aberto para cada um de vocês, que para mim ali é passagem, mas que seja cada um de vocês acolhido lá dentro, quando tiver dificuldade, passe para o Executivo para a gente dar uma chance de poder resolver, que a gente resolve o problema junto, ali sem dúvida. Então, sinta-se um membro também daquele Poder Executivo. Que Deus abençoe essa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, que a palavra agora, sem dúvida, é de você, que a gente quer escutar aí o que você tem a dizer para nós. Muito obrigado, sinta-se acolhido por Rancharia, sinta-se um filho de Rancharia. Boa noite. Encerrados os discursos de homenagem, convido agora para fazer a entrega do título honorífico de cidadão ranchariense ao ilustríssimo senhor reverendo Manuel Ângelo Agrela, o vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães, representando todos os nobres parlamentares que compõem o Legislativo de Rancharia.
Agora, para fazer a entrega do título honorífico de honra ao mérito à Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia, na pessoa de seu representante, reverendo Manuel Ângelo Agrela, convido o presidente da Câmara Municipal, vereador José Vitor de Araújo Biagi. E, por fim, convido à tribuna o reverendo Manuel Ângelo Agrela para externar os seus agradecimentos como homenageado e também na qualidade de representante da Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rancharia, de Vereadores de Rancharia, José Vitor de Araújo Biagi, a quem cumprimento e saúdo, e em seu nome, sendo meus cumprimentos e saudações a todos os vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis e aos seus colaboradores. Cumprimento e saúdo o nosso excelentíssimo prefeito Homero Pinelli Severo Lins e excelentíssimo vice-prefeito Miguel Mingerianov. O bom trabalho realizado por vocês tem sido percebido e aprovado por todos os cidadãos do nosso município, povo ao qual sempre pertenci em afeto e serviço, e do qual agora sou honrosamente um, por meio deste título que recebo. Na pessoa de ambos, cumprimento e saúdo todos os servidores públicos do nosso município, em especial os que se encontram presentes aqui, alguns deles presbiterianos, incluindo a Gabriela, que é mestre de cerimônias desta noite. Cumprimento e saúdo as demais autoridades municipais aqui presentes, incluindo ex-vereadores, entre eles o nosso querido doutor Moisés, bem como secretários municipais que porventura estejam presentes aqui. Cumprimento e saúdo as autoridades eclesiásticas, o reverendo Rogério Vaz, amigo e pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rancharia, com quem tenho compartilhado a obra do Evangelho e o presbiterianismo nesta cidade. O Evangelho, né? O Evangelho e o presbiterianismo nessa cidade. Cumprimento e saúdo os presbíteros da Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia. Ismael Franco Mendonça, atual vice-presidente do Conselho, Renato Augusto, que no início aqui não deixou de fazer a sua piada, né? Renato é tesoureiro há mais de 30 anos, presbítero emérito de nossa igreja. Euclides Fontes Júnior, presbítero emérito, como foi citado aqui, seu pai Euclides, pastor e professor, recebeu o título de cidadão ranchariense em dezembro de 2001. José Luiz Santos, amigo pessoal, Marcos Alberto Centeio Serrano, professor da classe de novos membros da nossa igreja, e Ricardo Vinícius Porto, conselheiro de jovens. O presbítero em disponibilidade, Manuel Augusto, também emérito. Quando nós falamos emérito, são aqueles que foram presbíteros já há mais de 25 anos na igreja. Todos instrumentos de Deus para a minha vida, para a minha vinda em Rancharia. Os demais presbíteros também em disponibilidade, cumprimento, irmãos de fé e caminhada. A Igreja Presbiteriana recebe seu nome em honra aos presbíteros que, como regentes, cuidam das finanças e do governo da igreja, permitindo que o pastor se dedique à administração espiritual do rebanho. Nem todos sabem disso, mas na Igreja Presbiteriana o pastor não lida com finanças. Os presbíteros é quem cuidam dessa parte. O pastor se dedica à parte pastoral. Lembro aos presbíteros as palavras do apóstolo Paulo, em Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Os diáconos da primeira igreja presbiteriana de Rancharia, que estão aqui presentes, temos aqui o diácono emérito, nosso diácono Zezo, todos eles zelam pelo patrimônio físico da igreja, assistem aos necessitados e acolhem a todos que frequentam ou visitam a comunidade. Os coralistas do conjunto coral Davi, que com suas vozes louvam e adoram a Deus, conduzindo a igreja em adoração e levando fé e consolo a muitos corações. Não conheço coral melhor. Quando Jesus nasceu, um coral de anjos cantou: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Desde então, corais têm cantado nos natais. E o nosso coral é um desses. Os líderes da nossa igreja, cheios do Espírito Santo, fervorosos em oração, sempre abundantes na obra do Senhor, permaneçam assim firmes e inabaláveis, como orienta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Todos os irmãos da primeira IPB, dos mais idosos aos mais jovens que frequentam, sustentam e honram o nome santo do Senhor Jesus com suas vidas firmadas na palavra de Deus. Quantos testemunhos nós ouvimos aqui de membros da igreja que têm feito a diferença em membros desta casa de leis e até mesmo na vida do nosso prefeito. Cumprimentamos os líderes e fiéis também de outras denominações, religiões que estão aqui presentes ou nos acompanham pela internet. Embora tenhamos cosmovisões diferentes, é nosso dever manter o respeito e o diálogo sadio entre as diversas religiões. Os meus familiares que assistem pela internet, cito aqui o meu sogro, Wilson de Barros, e minha sogra, Rosália Maria Castro de Barros, sei que eles estão acompanhando online, e os que me são muito valiosos, minha amada esposa Natália, meu filho Daniel, está ali com a camiseta da Escola Bíblica Dominical. Minha esposa perguntou: você vai com essa camiseta? Ele falou: mas quem vai ser homenageado? Não é a igreja? Então eu vou com a camiseta que representa a igreja. Minha mãe Aparecida Alves Agrela, mulher de oração, meu irmão Lucas Mateus Agrela, minha cunhada Natália Siqueira e meu sobrinho João Rafael. Todos os amigos de perto e de longe, a todos devo muito e o meu muito obrigado. É com sentimento de grande honra e exuberante alegria e humildade que a primeira igreja presbiteriana de Rancharia recebe esse título honorífico de honra ao mérito, aprovado unanimemente pelos nobres vereadores. Agradecemos imensamente a essa Casa de Leis pela honraria, e em especial ao seu presidente, José Vitor de Araújo Biagi, propositor da homenagem. Agradecemos ao único, eterno e soberano Deus por suas vidas e também pelo trabalho que vocês têm prestado ao nosso município. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a denominação evangélica mais antiga do país, presente desde 1859. A primeira igreja presbiteriana de Rancharia é, na sua história, a igreja evangélica mais antiga do nosso município, conforme ato original preservado até hoje. Estamos presentes em Rancharia desde 1930 e em 3 de abril de 1935 fomos formalmente organizados como igreja. O excelentíssimo vereador José Vitor, na justificativa de projeto, bem disse que a primeira IPB é histórica, sólida e contínua. Sempre buscamos manter a paz com todos e cumprir nossos deveres eclesiásticos e cívicos para o bom andamento da igreja e da sociedade. Cumprimos nossa missão como igreja, primeiramente na adoração a Deus, também na evangelização, através da pregação expositiva da palavra de Deus. A igreja presbiteriana tem como característica abrir a Bíblia e simplesmente explicá-la.
na sua mais profundidade, quando é possível. Cumprimos a nossa missão cooperando com entidades, também cooperando com entidades e iniciativas justas, conforme as nossas forças. Também atuamos na assistência espiritual e material dos que sofrem. Nossas sociedades internas e ministérios são o coração e a base evangelística da nossa igreja. O Conjunto Coral Davi é parte viva da nossa história. E eu considero patrimônio cultural da igreja e da cidade. Um coral que canta há 90 anos. O coral fará apresentações no dia 14 na igreja e no dia 20 no teatro. Todos estão convidados. Uma cantata belíssima de Natal. A nossa escola dominical, também já há mais de 90 anos. Na escola dominical nós ensinamos, nosso livro-texto é a palavra de Deus. Aqueles que querem aprender a palavra, querem que seus filhos aprendam a palavra, é só levar na escola bíblica dominical. Temos cumprido a missão de Cristo em Rancharia por 90 anos. Sabemos que o reino de Deus, ele é maior do que qualquer denominação. Nós somos uma pequena parte deste reino e nos alegramos por isso. Que a igreja, no continuar de sua história, ame a Deus sobre todas as coisas, porque esse é o grande mandamento. E ame ao próximo como a si mesmo, porque este é o segundo e semelhante ao primeiro mandamento. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Devemos agradecer a Deus e damos graças a Ele. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 34. Até aqui, nesses 90 anos, o Senhor nos ajudou. Podemos citar 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Como representante da primeira igreja presbiteriana de Rancharia, agradeço, em nome de todos os nossos líderes e membros, a Câmara Municipal, pelo título de honra ao mérito. Título esse que engrandece ainda mais a história da nossa igreja. Muito obrigado. Quanta honra concedida a mim, sinto-me imensamente grato, feliz e profundamente reconhecido com esse título de cidadão ranchariense. Agradeço à Câmara Municipal de Rancharia, a todos os vereadores, e em especial ao vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães, também pastor, que elaborou e propôs o projeto que foi aprovado unanimemente por esta Casa de Leis. Vereador Ediclei, lendo o seu projeto, vi que, e é verdade o que disse na justificativa do projeto, há um profundo vínculo de pertencimento e estabelecimento com o povo de Rancharia. Eu me sinto parte do povo de Rancharia e aqueles que são meus amigos, não só dentro da igreja, mas muitos fora da igreja, eu recebi com muita alegria muitos cumprimentos, dizendo: olha, que bom, agora você é também um cidadão ranchariense. Ontem mesmo fui lá no clube, tinha um futebol lá, já joguei futebol aqui com o nosso presidente, o Vitor. Não joguei futebol ontem, porque meu joelho não está muito bom, mas tinha um churrasco lá, e não tinha ninguém da igreja lá, mas muitos amigos. E foi um momento muito especial, muito gostoso, que os cumprimentos que eu recebi ali, de todos que estavam no Rancharia Clube ontem. Obrigado por me concederem o privilégio de chamar-me ranchariense. Sinto-me agora, como já me sentia, um filho desta terra. Embora tenha nascido em outra, não posso dizer, como diz o hino, meu berço, mas posso dizer meu lar. Eu disse para o Miguel ali, meu berço no sentido de eu começar agora, né? Já estou aqui há 20 anos. Louvo a Deus por esta cidade, louvo a Deus porque Ele me trouxe aqui. Agradeço a todos que têm
ombreado comigo no ministério pastoral em Rancharia. Em todos esses anos aqui, minha família, os presbíteros, os pastores do presbitério, pastor Rogério aqui como representante, e os irmãos de oração. Não buscamos honra ou homenagens, porém esta solenidade nos motiva a continuar servindo ao Senhor, a sua igreja e a nossa amada cidade. Que Deus continue abençoando, que esta cidade continue sendo abençoada por Deus. Louvamos a Deus pelas autoridades do nosso município. Nós, presbiterianos, não somos apolíticos, nós somos apartidários. Na nossa igreja, nós não fazemos campanha política. Os nossos membros têm direito de escolher os seus partidos, mas nós jamais usamos o nosso espaço para promover a política. A palavra de Deus é o centro ali na nossa igreja. Em nossas reuniões de oração, sempre intercedemos por vocês. Sempre. Presidente Vitor, vereadores, prefeito, vice-prefeito, vocês estão sempre nas nossas orações. A Bíblia diz, não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem foram por Ele instituídas. Nós cremos que vocês foram colocados aqui por Deus para abençoar o nosso povo. E nós temos visto, o senhor prefeito, quão grandes coisas o senhor tem feito pelo nosso município. Que Deus continue abençoando a obra das suas mãos, que Ele confirme toda a obra das suas mãos. O apóstolo Paulo também diz, orem em favor das autoridades. E nós oramos para que Deus os abençoe e nos dê governantes sábios e justos, pois quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nosso desejo de oração é que nossas autoridades governem sempre considerando o governo de Deus, diante de quem todos nós compareceremos. Já algumas vezes ouvi o nosso prefeito dizer que ele está prefeito. Que ao passar, o Senhor deixe marcas relevantes e profundas, boas marcas relevantes e profundas em nosso município. Sempre lembrando que o domínio de Deus, sim, é eterno. O seu reino vai de geração em geração, como está em Daniel capítulo 4, versículo 34. Em nome da primeira IPB de Rancharia, encerra esta fala louvando ao Senhor com a doxologia paulina. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro para que lhe seja recompensado? Quem primeiro lhe deu algo para que lhe seja recompensado? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Encerradas todas as etapas protocolares desta sessão solene, agradeço a confiança que me foi atribuída, bem como a atenção e o respeito por todos dispensados. Peço licença ao senhor presidente para também registrar de modo particular a minha satisfação em fazer parte deste momento de homenagem à igreja da qual faço parte e ao pastor Manuel, a quem conheço desde o início da minha caminhada cristã. Parabéns, pastor. Parabéns, igreja, pelo merecido reconhecimento. E, por fim, em nome da Câmara Municipal de Rancharia, agradeço a presença de todos e convido que se façam presentes também nas sessões ordinárias desta Casa de Leis, a fim de acompanharem os trabalhos do Legislativo. Devolvo a palavra ao senhor presidente
para que faça o encerramento da presente sessão solene. Desejo a todos uma boa noite. Caminha para o encerramento, eu agradeço a colaboração da nossa servidora, Gabriela Paixão Guerra, pelo protocolo realizado. Agradeço também a presença de todos, familiares, amigos do homenageado, comunidade da Igreja Presbiteriana, autoridades locais e todas as pessoas que nos honram com a sua presença. Sejam todos sempre bem-vindos a essa Câmara Municipal. E, por fim, exatamente às 21h08, eu declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite.